O início da arte gótica. O gótico surgiu no século XII, na Europa, principalmente na França, no período da Era Medieval. Era chamado de arte francesa. No ano de 1140, a primeira catedral gótica foi erguida na França. Se chamava Saint-Denis. O gótico foi uma evolução do romênico, pois a arquitetura romênica era pesada e deixava o ambiente escuro e desconfortável. O arco ogival melhorava o ambiente e deixava as paredes mais leves e com mais vidraças. Foi Giorgio Giovanni quem deu esse termo gótico. Giorgio era um renascentista que achava que a arte francesa era bárbara e diferente do que estavam acostumados a ver. Foi pensando nos godos, que eram povos bárbaros naquela época, ele deu o nome gótico com uma conotação pejorativa. E pelo século XV, o gótico foi perdendo seu brilho, mas a arquitetura gótica foi uma evolução para a arte arquitetônica. As pinturas góticas aparecem em 1200 ou 50 anos depois do início da arquitetura. Este estilo traz à tona algo sombrio e emotivo, que não se liga tanto ao estilo românico. O gótico na pintura é tornado um naturalismo que foi tratado primeiramente por artistas italianos, lá pelo fim do século XIII. As catedrais góticas. Para eles, as paredes eram a base espiritual da igreja. Os pilares representavam os santos e os arcos e os nervos eram um caminho para Deus. Todas as catedrais na época tentavam ter 144 metros de altura, que é representado na Bíblia no capítulo do Apocalipse, onde apresenta a casa de Deus na terra. Quando as primeiras catedrais surgiram na França, começou uma disputa de maior catedral já criada. As catedrais góticas tinham uma estrutura específica, como a nare cortada pelo transepto, que era basicamente um braço de divisão da catedral, mostrando uma imagem semelhante a uma cruz. Era também estabelecido transformações de estilo românico, que diferenciava a arte gótica. Eram elas o arco ogival, conhecido como arco quebrado, que tornava o arco mais pontiagudo. E também levava a zona de estresse para baixo, fazendo com que pudesse suportar um peso maior de paredes mais altas. As abóbadas de nervura são formadas do encontro dos arcos ogivais vistos por dentro das catedrais. E o arco botante fica acima do contraforte, sustentado o peso do telhado das abóbadas. Essas inovações causam grande verticalidade nas catedrais, que têm uma altura até então inimaginável, e também é retirado as paredes que impediam a entrada de luz nas catedrais. Vitrais. Os vitrais eram usados para a iluminação ou aprendizado dos fiéis. Eles usavam como meio de iluminação para entrar muita claridade, e também pensavam que a luz era um meio deles estar mais próximos de Deus. E ensinavam com os vitrais, por causa que muitos dos fiéis não sabiam nem ler nem escrever, por isso ensinavam por meio de imagens. Eles eram feitos por meio de pedacinhos de vidros. Estátua era feita à mão e depois colocadas nas catedrais, com um empenho de rebeldia para não ser comparados à Igreja Católica, e sim parecer castelos. As gárgulas serviam para cobrir os canos de água da chuva e representavam os pesadelos humanos com suas formas demoníacas, e depois de um tempo foi considerado uma forma de espantar os maus espíritos. A filosofia do teocentrismo atingiu seu auge na época, já que as igrejas tinham uma grande estrutura para aguentar o máximo de fiéis.